De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Quero mandar um abraço especial aqui para você que está participando através do Instagram, @PGConexão. Um alô aqui para o Tiago Oliveira, ele diz assim: sou do Boqueirão, na Paraíba, e quero mandar um abraço aqui para os meus pais, para a galera que está assistindo. A Ana Paula também, ela é de Pernambuco, estou assistindo Conexão, estou aprendendo bastante, manda um abraço aqui para a galera. O Carlinhos Monteiro também, amei o tema, muito legal. Paulito Misses também, esse é o perfil dele aqui no Instagram. Meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia, gosto muito do programa e acredito que estou fazendo a minha parte como cidadão no que diz respeito à política. O programa tá ótimo, conteúdo exemplar. Obrigada, viu, pelo seu comentário, pela sua participação aqui. Deixa eu ler mais um comentário aqui, deixa eu ver. A Luana, ela mandando um abraço aqui para os nossos convidados. E também, deixa eu ver aqui, a Lauriane, ela mandou várias hashtags aqui. Obrigada pelo seu carinho, né? Hashtag Bia, hashtag Boa Noite, hashtag Conexão Fantástico, que bom. Pelo teu carinho aqui, obrigada pela sua participação. Galera tá participando também através do Facebook. Quero mandar um abraço para Selma Dias e o Carlinho Monteiro também, dizendo que está gostando bastante aqui do tema do Conexão. E a galera pelo WhatsApp sempre mandando mensagens, não dá para a gente ler todas, eu peço desculpas por não dar conta, assim, das suas mensagens aqui através do WhatsApp, mas vou tentando moderar e ler alguns comentários aqui, tá bom? O Bruno esteve na mira da verdade agora há pouco, respondendo... resumidamente, né, Bruno, que são pedaladas fiscais. A galera tá mandando várias perguntas em termos políticos e tal, mas a gente não vai entrar nessa questão, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui. O Michel também tá lá em Maringá, tá por Skype aqui com a gente. Quero que a produção coloque ele aqui de novo em contato comigo e com o Bruno, pra gente falar sobre uma coisa também que tá complicada, viu, Michel? Que é a nossa descrença em relação ao Brasil. Tem uma galera, assim, amigos meus, pessoas próximas, assim, já entrei em contato com outras pessoas também, não tão próximas a mim, mas que diz assim: eu não acredito mais no Brasil, tô vazando daqui, aqui não tem mais oportunidades, não consigo mais me desenvolver aqui no Brasil, nasci no país errado. Dá pra gente acreditar ainda no Brasil, Michel? Ou é isso ou é a morte, né? A gente tem que acreditar. É interessante porque essa questão da crença, ela depende muito da expectativa que a gente tem a respeito de alguma coisa. Se a gente tiver uma expectativa que o Brasil, em um mandato, num acerto de uma votação para presidente, por exemplo, se torne um país do nível europeu, do nível norte-americano, a gente vai ficar muito frustrado com o resultado disso. Nós sabemos de todas as imperfeições do nosso país. E elas vêm de muito tempo. Quando a gente lê alguns livros, como, por exemplo, os livros do Laurentino Gomes, que falam sobre o século XIX, a gente percebe que muita coisa está enraizado já na nossa história, a respeito da maneira como o país é conduzido. Porém, essa nova geração que está chegando é quem vai fazer a política daqui para frente. Se as coisas vão continuar exatamente como estão, é porque a geração de hoje não está fazendo algo para mudar essa situação. A gente precisa ter um discurso não ufanista, real, mas dizendo assim, alguma coisa tem que melhorar. Eu que vou viver nesse país, é aqui que eu vou ter meus filhos, tem que se mudar. A participação política nesse caso, sendo ela partidária ou não, ela é fundamental nesse processo. Enquanto as pessoas estiverem observando a política, enquanto as pessoas estiverem somente dizendo que são apolíticos, as coisas tendem a continuar da mesma maneira ou ficar ainda pior. Mas a partir do momento que as pessoas participam da política de forma ativa, fazendo uma política correta no seu dia a dia e não deixando de fiscalizar a política também, as coisas tendem a melhorar. Eu digo para aqueles que às vezes são muito desanimados, né, ou pessimistas a respeito da nossa política, que se tivessem vivido muitas vezes ou na era da ditadura ou voltando ainda mais quando nós tínhamos um ditador aqui no país, as coisas eram bem piores. Hoje em dia nós temos o acesso à educação, nós temos o acesso a dizer aquilo que pensamos, a ir para onde nós queremos ir. As coisas, comparativamente, estão melhores do que já estiveram. É interessante, eu concordo com você também, Michel. Esses dias eu até comentei com o Bruno hoje, numa conversa que a gente teve no meio do dia, que a galera fala, não, Brasil é o pior país do planeta, né? Porque aqui não dá mais e tal. Mas você pega países de primeiro mundo, né, os ditos países de primeiro mundo, como o Japão, Suécia, a Finlândia e tantos outros, e eles
tem problemas também. E ali eles respiram ética, moral e enfim, toda uma questão, né, de governo aberto com diálogos com a população e tudo mais. Mas há problemas ali também, né? Então, não dá pra gente dizer que o Brasil é o pior país do planeta, né, Bruno? Não, tá longe disso. Aqui a gente tem muita coisa boa também. Eu concordo com o que o Michel estava falando, porque assim, acho que se você não acredita no país, se você não acredita, você não vai fazer nada para melhorar. E isso está errado. A gente tem que acreditar justamente para fazer algo para melhorar. A gente não pode se desanimar. Eu vejo, assim como o Michel estava falando, muita melhora em relação aos últimos tempos. O simples fato de aparecer tantos casos de corrupção já mostra um certo avanço, porque não dá para a gente imaginar que antes não tinha isso. Né? Isso é histórico. Claro. E agora a gente pelo menos está descobrindo. Quem sabe a partir desse momento em que a gente sabe que essas coisas existem, em que muitas pessoas poderosas, né, grandes empresários, políticos, lobistas, estão sendo presas, vão pagar, talvez não paguem do jeito que a gente gostaria que pagassem, talvez as punições não sejam tão severas quanto a maior parte da população gostaria que fosse, mas pelo menos estão pagando um pouco, estão sendo punidas, de uma certa forma você tenta coibir. Eu entendo que desanime quando você vê, por exemplo, o José Dirceu, foi condenado mensalão, já foi condenado uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, parece que desde que ele foi preso ele continuou agindo. E isso desanima um pouco, mas pelo menos está descobrindo, entendeu? Antigamente talvez não descobrisse isso. Hoje a gente tem mais voz, hoje a gente descobre, hoje a gente consegue influenciar uma mudança na presidência, uma mudança na presença da Câmara dos Deputados. Nesse ano, especificamente, 2016, esse ano é histórico, porque a gente tem esse processo de impeachment rolando, tem uma mudança na Câmara dos Deputados que acontece, o presidente do Senado também é acusado. Então, assim, as investigações chegaram até os cabeças, entendeu? Isso acho que é um sinal de que as coisas podem melhorar e de que houve avanço. E somos relativamente novos, né, no quesito democracia. Sim, a gente está aprendendo mais, ainda. Né? Agora, Bruno, você acredita que o jovem ele pode ser protagonista dentro do cenário político brasileiro? O jovem sempre foi protagonista e eu acho que precisa reassumir esse papel. Se a gente pegar a ditadura, de novo falando de ditadura, os jovens tiveram um papel importante em fazer aquela voz que discordava do movimento militar aparecer. Então, por exemplo, os últimos 3 presidentes eleitos que a gente teve, Fernando Henrique, Lula e Dilma, de alguma forma combatiam a ditadura na juventude ou brigavam por espaço em um momento em que pouca gente tinha voz. Então, e você vê, quando eles ficaram mais velhos, o papel importante que eles assumiram. E em outros momentos, o jovem já teve mais participação, eu acho. Acho que a gente talvez tenha perdido um pouco disso, mas talvez não. Tem muito jovem participante. A gente tem vários movimentos que surgiram de manifestações aí, liderados por jovens, compostos majoritariamente por jovens e que levaram muitos adultos, muitas pessoas mais velhas às ruas de novo, lembrando movimentos passados. Então, assim, o jovem precisa talvez aprender um pouco a fazer política de uma maneira mais inteligente, mais efetiva, mas eu acho que o jovem já participa bastante e precisa participar mais. Muito legal. E você, Michel? Você concorda com o que a gente está discutindo aqui? Acho que o jovem ainda tem um papel protagonista nesse nosso cenário político do país? A nossa esperança para o futuro, Bianca e Bruno, é que esses jovens que estão hoje em dia tomando à frente, né, esse protagonismo, que eles não se percam no caminho. A gente tem na história do Brasil diversos políticos que hoje estão no poder, já até com certa idade, que tem uma história na política antiga, mas muitos deles, infelizmente, se perderam seus ideais conforme o tempo foi passando. Então deve haver um compromisso de longa duração com o Brasil. Esse compromisso que leva os jovens às ruas e que agora muitos deles vão colocar os seus nomes à disposição da população para que ocupem cargos no legislativo e nos executivos de suas cidades, a gente espera que esse compromisso ele fique vivo, né? Eu acredito muito, existe um discurso libertino contra a vigilância.
E eu sou a favor da vigilância, não que eu seja um reacionário, mas uma vigilância às avessas. Eu acredito que a população deve fazer uma vigilância constante sempre ao poder instituído. O Poder Legislativo, por exemplo, a responsabilidade dele é de fiscalizar o Executivo. E quem é que fiscaliza o fiscalizador? É aí que a gente precisa entrar de forma coerente e de forma constante, fiscalizando essas pessoas a quem nós damos o crédito, a quem nós damos o voto. Muito bem, tá certo. O tempo voa aqui, sabe? E a gente tá com esse tema proposto aqui no Conexão. Tem muitas outras coisas interessantes que a gente podia abordar, até termos específicos que a galera tem dúvida e tal. Mas não dá tempo, infelizmente. Talvez um segundo programa para a gente poder abordar. E o Bruno está aqui com a gente também, o Michel, quem sabe, também participando de um outro programa para a gente poder abordar outras questões aqui na política. Michel, queria te agradecer pela sua participação aqui e a sua disponibilidade de tempo para poder falar sobre um tema tão importante. Obrigada, viu? Bianca, é sempre um prazer, estou sempre à disposição e eu não posso, nessa oportunidade, deixar de mandar um abraço para o pessoal da comunidade 180 Graus, que está ligadinho no programa, tem feito um trabalho aqui na cidade de Maringá, e convido nossos amigos jovens para estarem atentos e ativos na política também. Abração para todo mundo da Novo Tempo. Massa, obrigada, Michel. E daqui a pouco você fica ainda com a gente aqui, Bruno. Tranquilo. Tem o nosso amigo, o pastor Marcelo Rezende, que sempre dá aquele pitaco no nosso programa de cada dia. Roda o VT. Fala aí, pastor. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligado no Conexão Jovem, para participar desse bate-papo comigo aqui sobre um tema que naturalmente já é difícil de ser tratado, difícil de ser abordado com toda imparcialidade e sobriedade, e ainda mais ultimamente nos dias de hoje, devido a todos os acontecimentos que estamos testemunhando no nosso país, sobre política. Eu não quero falar aqui sobre política partidária, até porque o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu quero abordar a questão da política como sendo um instrumento de transformação real, verdadeira da sociedade. Eu quero ser sincero aqui com você nesse meu vídeo curtinho aqui. Eu defendo o direito de todas as pessoas exercerem política. Isso faz parte da nossa liberdade de expressão, de pensamento, e eu ainda acredito que é possível encontrarmos pessoas boas exercendo a política nos modos como nós conhecemos ainda hoje. Embora seja raro, mas eu acredito que isso é possível sim. Mas eu não vejo o caminho da política como o caminho que pode de fato transformar a nossa sociedade de maneira a moldá-la de acordo com os princípios do Evangelho do Reino. Até porque o Evangelho do Reino é muito maior do que qualquer realidade política. E o simples exercício equilibrado dos poderes executivo, legislativo e judiciário de um país não consegue encapsular na sua essência toda a transformação e a revolução que o Reino de Deus faz a partir do interior das pessoas. Isso quer dizer que a gente não pode ser político ou a nossa consciência deve ser apolítica? De forma alguma. Eu defendo, como eu disse aqui, a opinião das pessoas e o direito de nós tentarmos lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade justa, por leis que representem e defendam e amparem melhor os direitos dos trabalhadores, que façam com que o caminho da justiça se torne mais prático no seu exercício. Mas eu sei que o Evangelho do Reino está acima de todas essas coisas. Por outro lado, também, eu não aceito a ideia de que todas as pessoas devem ser obedientes, cegas e fiéis a uma autoridade política simplesmente porque ela exerce uma função, um cargo no qual ela está ali colocada. Esse cargo deve ser exercido, sim, de acordo com os princípios da lei que está acima de qualquer função. A Constituição, no nosso caso, está acima de qualquer função. Um governante deve ser fiel à Constituição e, acima de tudo, também fiel aos princípios da palavra, para poder contar com a nossa obediência, com o nosso respeito. Como o próprio texto de Romanos 13 diz, a quem nós devemos de oferecer respeito a quem merece respeito, imposto a quem merece imposto, honra a quem merece honra. Então nós temos que lutar sim por uma sociedade melhor, mas acima de tudo ter a nossa consciência a seguinte verdade: uma sociedade melhor é transformada de dentro para fora. Não é através do exercício do poder político, mas uma revolução verdadeira que acontece em nosso coração. Isso vai abrir os meus olhos para poder exercer qualquer função na sociedade, desde o trabalho mais simples até o exercício maior de um cargo como presidente de uma república, se eu tiver no meu coração o princípio da palavra. É de dentro para fora. Pense nisso, tá bom? Um abraço a todos. De dentro para fora. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o Gustavo, ele mora em Afonso Cláudio, e ele está dizendo o seguinte: desde pequeno, cremos aprendendo a ser corruptos. Quando isso mudar, nosso país vai mudar, né? Eu acho que a mudança é de dentro para fora, né? Assim como o pastor colocou, né, Bruno? Bruno, a gente tem
30 segundinhos só para poder acabar o programa. Não, é o suficiente. Eu só queria que os jovens que realmente se envolvessem com a política a partir de agora tivessem bastante atenção para não se perder no meio do caminho, justamente na corrupção, que é o grande mal da política brasileira. Se eles tiverem atenção com isso, o futuro está garantido. Exato. Bruno, obrigada de coração. Obrigada pela discussão, pela conversa, pelo bate-papo. Eu que agradeço a gente te espera aqui mais uma vez nesse Sofá Amarelo, viu? Quando quiserem. Gente, valeu pela sua participação e de sempre o seu carinho com o programa. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão.